A Aurora dá outro beijo no prometido. O detento sorri. Fernando corre atrás de Oriana. Ela avisa ao filho que vai ficar com todo o dinheiro. Teresa exige que Oriana respeite Fernando. Elas brigam é feio. Teresa inventa para Oriana que Fernando só quer ser feliz. Fernando cala a boca da mãe e acredita que a bruxa não o ama. Ele desafia a mãe a ir aos tribunais. Fernando chacoalha Oriana e a expulsa da mansão. Oriana relata que o filho vai se arrepender do que decidiu. Fernando chora. Teresa desfruta todo o circo que armou. Rubens fala para Aida que quer recomeçar em outro lugar. Aida exige que o pai continue na cidade. Rubens pede para Aida esquecer Mariano. Aida informa ao pai que vai apoiar a Aurora. Aida sugere que Rubens procure Rodrigo. Ela decide procurar o irmão. Teresa finge consolar Fernando. Ele chora pela mãe. Teresa sugere que Fernando pare de sofrer. Ela fala para ele que pode sair da vida dele. Fernando acredita que Teresa é íntegra e honesta. Teresa sugere que Fernando continue de cabeça erguida. Fernando fala para Teresa que precisa enfrentar Oriana. Teresa sugere que o amante seja amável com a mãe. Teresa informa também que segue disposta a se dar bem com a cabra véia. Aida deixa Rubens nervoso. Ele a informa que confia nos policiais responsáveis pela investigação. Rubens fala para Aida que sempre amou a filha e agradece o apoio dela. Teresa relata para Fernando que pode representá-lo nos tribunais. Ela comunica ao gostosudo que vai tomar a frente da situação para evitar a guerra familiar. Teresa manipula Fernando. Ela avisa que vai precisar de uma procuração para decidir tudo por ele. A Aurora conversa com os investigadores e logo recebe a visita de Aida. A Aurora conta para Aida que os oficiais iniciaram a investigação. Ela interroga Aida sobre Rubens e Genoveva. Teresa prepara os documentos e pede para Fernando assiná-los. Teresa fala para Fernando que mãe e filho não podem brigar por dinheiro. Ele dá razão a ela e assina os documentos. A Aurora relembra a Aida que Rubens já cometeu crimes. Aida se lembra de uma conversa com Mayra. A Aurora tenta abrir os olhos da ceguinha. Teresa sugere que Fernando se anime. Ela avisa que é muito competente. Fernando pressiona Teresa sobre o divórcio. Ela conta que pegou muito trânsito e não conseguiu chegar no cartório. Fernando supõe que Teresa não quer se divorciar de Arthur. Ela finge que quer sim. Fernando decide levar Teresa ao cartório agora. Teresa analisa os documentos. Ela fala sozinha e ressalta que tem Fernando em suas mãos. Arthur aparece na mansão e exige uma explicação de Teresa. Teresa acredita que o marido quer manter o casamento. Arthur conta para Teresa que Mariano lhe alertou. Teresa confirma que se apaixonou por Arthur só na Europa. Arthur começa a acreditar que Teresa o ama mesmo. Ela conta que precisa de tempo. Teresa deseja saber se Arthur ainda gosta dela. Fernando interrompe os dois e parte para cima de Arthur. Teresa segura o gostosudo. Arthur comunica a todos que tem um certo compromisso com Lúcia. Mariano é afrontado pelo detento. O marginal acusa o coitado de ter matado Nico. Mariano se defende. O detento informa a Mariano que manda na cadeia. Mariano soca o bandido e ele sai no tapa. Mariano apanha e bate também. Rubens planeja tirar bastante dinheiro de Genoveva. Ele sugere que a chata vá ao banco. Genoveva pede a companhia de Rubens. Ele deseja ficar com Rodrigo. Rubens inventa que Genoveva é sua felicidade. Ele segue comemorando a prisão de Mariano. Enquanto isso, Mariano consegue dar uma surra no rival. Mariano exige que o marginal fale tudo o que sabe sobre Nico. Mariano oferece dinheiro para o bandido. Teresa comunica a Fernando que vai sair. Ele avisa que pretende enfrentar Regina. Mariano deixa a Ida alarmada. Mariano revela que Rubens e Genoveva sequestraram Rodrigo e mataram Nico. A Ida quase tem um troço. Os oficiais sugerem que a Ida vigie o pai. A Ida informa a todos que quer saber tudo sobre Rubens. Os oficiais temem que a Ida alerte Rubens. A Ida garante que vai cooperar sim. Teresa relembra a Fernando que Regina não pode ter emoções. Ele relata que a relação deles não pode ficar em segredo. Teresa cede à exigência de Fernando.
Instantes depois, Teresa chega ao cartório. Arthur fala para Teresa que já preencheu a papelada. O juiz aparece. Arthur reitera para o meritíssimo que quer o divórcio. O juiz sugere que o casal lute pelo casamento, como se alguém tivesse pedido a opinião dele. Teresa pede para o meritíssimo apressar logo os trâmites. Ela se estranha com Arthur. Ele a chama de interesseira. O juiz supõe que o amor do casal ainda não acabou. Ele sugere que Teresa e Arthur reflitam. Teresa não consegue se controlar e chora. Arthur abraça a amada. Arthur não entende o motivo do choro de Teresa. Ela ressalta que está encerrando um ciclo. Arthur culpa Teresa pelo divórcio, relembrando que ela fez Luísa sofrer. Teresa tenta se desculpar. Arthur supõe que a amada está com remorso. Ele dá um sermão nela e avisa que era capaz de tudo pela amada. O professor ressalta que ninguém vai amar Teresa como ele a amou. Aurora, Aida e Jaime chegam na casa de Genoveva, mas descobrem que a corretora não está lá. Aurora sugere que Aida tenha forças para enfrentar os canalhas. Aurora teme que Genoveva e Rubens apareçam. Hermínia entrega o bebê para Aida. Aurora reconhece Rodrigo na hora. Aida sofre ao descobrir que Rubens e Genoveva sequestraram a criança e faz a cara de canastrona de sempre. Teresa e Arthur assinam a papelada. O juiz se despede do ex-casal. Arthur admite para Teresa que está um caco. Ele informa que vai continuar defendendo Mariano, pois ele não tem nada a ver com a situação. Fernando entra em cena. Arthur perde a paciência e ressalta que o ciúmes vai enlouquecê-lo, pois Teresa desperta a ira em todos os pretendentes. Arthur planta a sementinha da dúvida na cabeça do bonitão e se retira. Fernando atormenta Teresa. Ela o abraça. Teresa, com muita tristeza, admira sua aliança. Aida deseja devolver Rodrigo para a Esperança na hora. Jaime não deixa, pois Rubens pode alegar que tem direitos sobre o filho. Aida se decepciona com o pai e percebe que ele não vale o que o gato enterra. Aurora cuida de Rodriguinho. Patrícia e Johnny velam o sono de Porfírio. O Nanico sugere que a esposa perdoe os familiares e esqueça o passado de uma vez por todas. Ramon visita Mariano. Mariano fala para o pai que precisa sair do presídio o quanto antes. Ele deseja se casar com Aurora logo logo. Genoveva e Rubens voltam para casa. O tabelião não permite que a corretora guarde o dinheiro no cofre. Rubens e Genoveva conversam sobre o crime. Hermínia conta para Genoveva que Jaime quer vê-la. Rubens exige que Genoveva se controle. Ele a deixa sozinha. Rubens rouba o dinheiro de Genoveva na surdina. Jaime questiona Genoveva e informa que o carro e os móveis dela serão revisados. Aurora mostra uma foto para Hernan. Ele reconhece Rodrigo. Hernan se alegra ao descobrir que o garoto está vivo. Aida conta para o pediatra que Rubens sequestrou o Rodrigo. A perita analisa o tapete de Genoveva. Genoveva é interrogada por Jaime. O inspetor mostra uma foto de Nico para Genoveva e ela não evita o nervosismo. Hernan decide enfrentar Rubens. Aurora e Aida impedem. Aurora fala para Hernan que Rodrigo está bem. O pediatra planeja contar o ocorrido para a Esperança. Aida decide acompanhar Hernan para dar a boa notícia. Genoveva inventa para Jaime que não conhece o feioso. Ela começa a cair em contradição. Jaime decide interrogar os empregados de Genoveva. Lúcia nota que Arthur está triste. Ele avisa que assinou o divórcio. Lúcia fica contente. Oriana chega na residência aos prantos. Ela conta para Arthur que rompeu relações com Fernando por culpa de Teresa. Regina segue lamentando a morte de Armando. Joana sugere que a comadre se distraia. A costureira acredita que a dor de Regina vai diminuir aos poucos. Regina insinua que Teresa não a ama. Teresa e Fernando aparecem. A víbora informa a mãe que Arthur não foi um bom marido. Regina não entende o que Fernando está fazendo ali. Fernando esclarece que gosta de Teresa e conta que Teresa o corresponde. Regina passa mal. Teresa revela para Regina que vai se casar com Fernando e quase mata a mãe de novo. Oriana descobre que Arthur já se divorciou, ou seja, ferrou. Joana repreende Teresa, que informa à mãe que está feliz.
Regina insulta Fernando. Ele ressalta que agiu por amor. Regina bebe água. Teresa fala para a mãe que a relação de Fernando e Luísa não ia bem. Regina percebe que a filha não ama Fernando. Teresa informa a mãe que não quer briga. Regina comunica à filha que jamais vai apoiar o casamento deles. Fernando assegura para a lavadeira que vai fazer Teresa muito feliz. Regina despreza o casal, mas Teresa não lembra de ter pedido a opinião dela. Joana corre atrás de Regina. Aurora conta para Arthur que Rubens e Genoveva estão com Rodriguinho. O professor liga para Jaime. O inspetor proíbe Genoveva de viajar. Genoveva planeja sua fuga e pede para Hermínia arrumar as bagagens. Joana supõe que Teresa está grávida. A víbora nega. Fernando e Teresa pedem o apoio de Joana. Joana não sabe nem o que falar. Fernando tenta cumprimentar Joana, mas ela o ignora. Joana sugere que Teresa adie o casamento. Teresa fala para Dinda que não está disposta a esperar mais tempo para ser feliz. Teresa recebe uma ligação. Ela descobre que Esperança negou o envolvimento entre Rubens e Genoveva. Patrícia aparece. Teresa decide confrontar Esperança. A víbora teme que Mariano não saia da cadeia. Teresa percebe que Patrícia sabe de alguma coisa. Esperança recebe a visita de Rubens. Esperança reencontra Rodriguinho. Rubens exige que Esperança arrume sua bagagem. Patrícia decide contar a verdade para todas e revela para as duas que Rubens vai fugir com Esperança. Enquanto isso, Esperança tenta recuperar o filho. Rubens fala para a amante que eles são uma família. Ela o informa que ama Hernan. Rubens ameaça sumir no mundo com o filho. Ele e Esperança brigam feio. Esperança decide acompanhar o bigodudo nojento. Hernan, Aida e Aurora aparecem. Hermínia conta para Genoveva que Rubens já saiu com o bebê. Genoveva percebe que foi roubada por Rubens. Aida pede para o pai se entregar. Esperança fala para Hernan que vai fugir com Rubens. A coitada descobre que Rubens roubou o próprio filho. Rubens aponta uma arma para todos e ameaça matá-los. Aurora ressalta que Rubens não vai conseguir escapar das autoridades. Aida enfrenta o pai e fala que o odeia. Rubens exige que Aida o acompanhe. Aida ressalta que Rubens não ama ninguém. Ela informa ao pai que Genoveva está louca e sugere que Rubens atire nela mesma. O tabelião decide assassinar Hernan. Joana acalma Patrícia. Patrícia acredita que traiu a confiança de Esperança e deduz que só piorou a situação. Esperança exige que Rubens não faça nada com Hernan. Esperança decide se sacrificar pelo marido. O bigodudo pede as chaves do carro para Hernan. Hernan cede às exigências do rival. Esperança apanha as chaves. Rubens atira e todos se assustam. Rubens captura Esperança e exige que ninguém o siga. Aida segue inconsolável. Na entrada da residência, Rubens é ameaçado por oficiais e vê Arthur. Ele sente medo e foge com Rodrigo. Esperança chora muito. Arthur abraça a coitada. Genoveva atende a ligação de Rubens. Ele avisa que está com Rodrigo. Genoveva supõe que Rubens queria fugir sozinho, mas ele desmente e fala que está em um lugar seguro. Rubens sugere que Genoveva o encontre. Ele fala que chegou a hora da fuga. Esperança desabafa com os demais. Jaime informa a todos que Rubens abandonou o carro. Rubens continua foragido. Jaime confirma que Genoveva matou Nico. Ele revela que acharam o objeto que a corretora usou para cometer o crime. Teresa aparece e descobre todo o abacaxi que está acontecendo. A víbora aproveita a oportunidade para insultar Aida. A Aurora defende a amiguinha. Teresa ressalta que Rubens está destruindo a vida de todos. E joga na cara também que estava falando a verdade desde sempre, ressaltando que Rubens é um assassino. Regina informa a Joana que Teresa agiu para separar Luísa e Fernando. Joana defende a afilhada. Regina exige que Joana faça Teresa refletir, informando que ninguém muda de ideia do nada. Aida se sente mal pela atitude do pai. Aurora acredita que Rodrigo será resgatado. Aida supõe que Rubens usa o filho por dinheiro. Esperança consola Aida. Genoveva chega no esconderijo. Ela percebe que o bebê está com fome. Genoveva acusa Rubens de traí-la. Ele informa que Aida já sabe de tudo. Rubens fala para Genoveva que eles precisam deixar o país o mais rápido possível.
Arthur oferece sua ajuda para Aida. Jaime se despede dos presentes. O inspetor fala para Arthur que Mariano será solto. Teresa garante para Esperança que não vai deixar de lutar para resgatar o afilhado. Ela se alia a Arthur. No dia seguinte, Aurora encontra Mariano e ele descobre que vai recuperar a liberdade. Mariano se emociona e agradece o apoio de Aurora. Eles ficam de namorinho e juram amor eterno. Eles planejam o casamento também. Teresa fala para Fernando que Rubens é um bandido e agradece a compreensão do gostosão. Fernando exige que Teresa corte relações com Mariano e Arthur. Ela pede para ele apressar logo o casamento. Fernando informa a Teresa que preparou uma surpresinha. Ela ganha um colar valiosíssimo e se deslumbra com o luxo. Lúcia e Arthur leem uma matéria sobre Mariano. O professor e Teresa são exaltados na reportagem. Lúcia percebe que Arthur continua amando Teresa. Ela relembra que Teresa também enganou Mariano e pede para ele se animar. Teresa continua admirando seu colar e sofre por não ter amor. Teresa abraça o urso e lamenta que não se pode ter tudo na vida. Teresa pega o telefone e pede para encontrar Arthur. Ele avisa que não quer vê-la. Teresa desaba. Joana e Roberto visitam Esperança. Johnny sente ódio de Nico. Patrícia se desculpa com Esperança. A Sonsinha despreocupa a cunhada. Joana fala para Esperança que tudo vai se resolver. Patrícia acredita que Rubens não vai fazer nada com Rodrigo. Esperança garante que é capaz de matá-lo. Teresa chega na casa de Lúcia e elas se estranham. Lúcia informa a Teresa que Arthur vai esquecê-la e declara guerra à víbora. Lúcia garante também que vai conquistar Arthur. Teresa ri da situação e logo fala para Arthur que eles precisam dividir os assuntos do escritório. Arthur segue frio com a ex. Teresa chama Lúcia de patética. Lúcia se sente humilhada. Arthur pede para Lúcia não dar bola para Teresa. Lúcia sugere que ele deixe Teresa ficar com o escritório. Arthur decide recomeçar. Mariano fala para Aurora que está adorando sua liberdade. Ele não para de dar bitocas na amada. Aurora conta para Mariano que Aida continua desolada. Aida aborda os dois e comenta que Rubens e Genoveva são dois monstros. A Aurora ressalta que Aida é uma boa pessoa. Elas se abraçam. Genoveva fala para Rubens que eles não podem ficar trancados para sempre. Ele informa que detesta o nome Paulo. Rubens chama Genoveva de demente. Teresa sugere que Arthur fique com o caso. Ela o questiona sobre Lúcia e relata que Arthur vai magoar a pintora. Arthur fica sem jeito e ressalta que Teresa também não ama Fernando. Ele acredita que Teresa ainda o venera. Ela confirma e os dois se beijam apaixonadamente. Arthur não entende a atitude de Teresa. Ele admite que a ama. Teresa chama Arthur de meu amor e confirma que voltaria a dar a vida por ele. Arthur atende uma ligação. Ele conta para Teresa que o divórcio já saiu. Ela sofre e ele tira a aliança. Teresa segura o professor. Arthur joga o anel no lixo e ressalta que Teresa priorizou o dinheiro. Arthur corta relações com Teresa. Ela sugere que o professor fique com as boas recordações. Arthur avisa a Teresa que não pretende perdoá-la. Ele volta a beijá-la. Arthur sugere que Teresa lhe procure um dia antes do casamento com Fernando. Ele manda um beijo à distância para Víbora. Arthur segue desolado. Teresa apanha a aliança e os dois não se conformam com a situação. Heitor sugere que Mariano tire alguns dias de folga. Mariano informa ao diretor que vai precisar de tempo livre para a lua de mel. Mariano pede a mão de Aurora para Heitor. Heitor aprova a relação dos dois e fala para Mariano que voltou a confiar nele. Fernando reencontra Teresa e percebe que ela está chorando. Teresa fala para Fernando que não tem mais o que falar com Arthur. Fernando descobre que a amante está solteiríssima e a pede em casamento. Teresa aceita e Fernando garante que eles serão felizes. Fernando tenta adiantar o casamento. Teresa muda de ideia e fala para Fernando que quer a nata da sociedade presente na cerimônia. Ele cede às exigências dela. Teresa inventa para Fernando que está com problemas no processo. Ela conta que Oriana pode vencer a guerra no litígio.
Teresa ressalta que existe uma maneira para que Fernando não perca as empresas. Ele decide seguir a sugestão da amante. Teresa pede para Fernando colocar as empresas no nome dela. Ela o seduz. Rubens exige que Genoveva pare de gritar e ela avisa que precisa cuidar do bebê. Rubens lembra que eles não podem ter uma briga agora. Os vilões se reconciliam. Rubens e Genoveva planejam uma vingança contra Teresa. Fernando segue beijando a víbora. Teresa se alegra ao perceber que Fernando confia piamente nela. A víbora fala para Fernando que eles não podem perder o patrimônio. Teresa pede para que Fernando não confie em nenhum amigo. Ela informa que vai ligar para o contador e sugere que ele se prepare para deixar de falar com Oriana. Arthur conta para Lúcia que está divorciado. Ela sugere que ele aceite o seu destino. Lúcia fala para Arthur que vai saber ser paciente. Eles se beijam. Aurora e Mariano chegam na vila. A Aurora conta para os pobretões que vai se casar com o Mariano. Todos comemoram. Joana abraça a Aurora. Roberto tira sarro da situação. Joana e Ramon ressaltam que os morenos serão felizes. Regina felicita os noivos. Teresa e Fernando se reúnem com o contador. Ela dá a caneta para ele. Fernando fica receoso. Teresa relembra ao gostosudo que Oriana não o respeita. Fernando pega a caneta e analisa os documentos pacientemente. A Aurora pede para Joana fazer o seu vestido. Joana se emociona. Patrícia decide ajudar Joana. A Aurora admite para as amigas que está feliz. A Aurora não deseja chamar Teresa para ser a sua madrinha de casamento. Regina pede para a Aurora não fazer uma desfeita com Teresa. No dia seguinte, Teresa informa a mãe que não mudou de ideia. Regina deduz que a filha será infeliz. Teresa informa a Mamacita que quer aproveitar o lado bom da vida. Ela conta para Regina que será milionária e mostra seu colar de brilhantes para a mãe. Regina sugere que a filha não se deslumbre. Ela ressalta que Teresa só valoriza o material. Joana as interrompe. Teresa demonstra sua euforia para a madrinha. Joana decide apoiá-la. Teresa descobre que Aurora e Mariano vão se casar. Teresa insinua para as familiares que Mariano ainda gosta dela. Joana deseja fazer o vestido de Teresa. Teresa informa a madrinha que vai comprar a roupa e deixa Joana incomodada. Ela relembra à madrinha que o casamento será no civil. Oriana fala com um advogado. Ela recebe a visita de Teresa. Teresa se alegra com a situação da velhota e pede para que ela a aceite. As duas batem boca. Teresa revela para Oriana que tem uma procuração assinada por Fernando. Lena carrega o lixo. Rubens a observa e entra na mansão na surdina. Teresa se reúne com um profissional. Ela informa ao engravatado que quer vender as empresas. Teresa pede a descrição dele. Ela informa ao profissional que ele vai ter uma grande comissão. O engravatado aceita vender as empresas. Fernando encontra a Oriana. Ela fala para o filho que o ama e levanta a bandeira branca para ele. Oriana abraça Fernando. Fernando acredita que a mãe vai aceitar Teresa e entrega o convite do casamento para a mãe. Oriana rasga o envelope na cara de Fernando e desperta o ódio dele. Oriana exige que o filho abandone Teresa. Fernando percebe que a mãe não mudou e exige que ela respeite as suas decisões. Eles brigam feio. Oriana informa ao filho que Teresa vai tirar tudo dele. Ela conta que foi afrontada por Teresa. Fernando admite para Oriana que deu poderes legais para Teresa. Oriana ressalta que o filho vai ficar na Rua da Amargura. Fernando acusa Oriana de ter matado o marido de desgosto. Ela dá um tapa na cara dele. Fernando fala para a mãe que não vai voltar a procurá-la. Oriana começa a passar mal. Fernando renega Oriana, mas ela cai dura, então ele é obrigado a socorrê-la. Teresa se despede do engravatado. Ela é surpreendida por Rubens, que aponta uma arma na cara dela. Teresa não consegue fugir. Rubens ressalta que chegou a hora de Teresa ter uma lição e a culpa por todas as suas desgraças. Rubens planeja matar Teresa e garante que está disposto a assassinar todo mundo que passar em seu caminho. Rubens exige que Teresa engane Lena. Teresa dispensa Lena e os demais empregados. Lena nota algo estranho.
Rubens rende Teresa. A Aurora conta para Fernando que Oriana teve um AVC. Ela informa que a velhota deve ficar com sequelas. Heitor revela para Fernando que Oriana não está reagindo. Ele chora. Teresa deixa um recado na caixa postal de Fernando. Ela oferece sua ajuda para Rubens. Rubens exige que Teresa assine vários cheques. Ele fala para Víbora que não tem nada a perder. Teresa exige que o bigodudo se responsabilize por seus atos. Ele esclarece que a odeia. Rubens garante que precisa deixar o país. Ele quase estoura a cabeça dela. Fernando vai ao quarto de Oriana e pede para a mãe reagir. Teresa acaba chorando e inventa para Rubens que o entende. Teresa oferece a fortuna de Fernando para o tabelião. Ela pede para Rubens pegar os talões de cheque. Ele desamarra um dos braços dela. Rubens liga para Genoveva e roda pela casa. Arthur entra na mansão e tenta desarmar Rubens. Eles travam uma batalha. Arthur corre atrás de Rubens e consegue capturá-lo. Arthur dá uma surra no bigodudo, que fica acabado. Os oficiais dão voz de prisão a Rubens. Arthur solta Teresa. Ele conta que foi alertado por Lena. Teresa ressalta que Arthur salvou sua vida. Ela agradece a ajuda do professor. Jaime exige que Rubens fale o paradeiro de Rodrigo. Arthur e Teresa desejam que Rubens apodreça na cadeia. Rubens rosna. Hernan fala para Esperança que a vida não pode parar. Ela garante que vai continuar procurando o filho. Teresa surge com Rodriguinho e devolve o bebê para Esperança. A Sonsinha chora muito. Hernan se emociona e todos caem no choro. Aurora conta para Fernando que Oriana está com o corpo paralisado. Ela acredita que a velhota não voltará a falar. Aurora admite para Fernando que Oriana vai ter uma vida complicada. Fernando morre de remorso. Aurora sugere que Fernando não se sinta mal. Teresa encontra Fernando no hospital. Aurora sugere que Teresa apoie Fernando. Teresa descobre que Oriana se ferrou de verde e amarelo e fica feliz. Teresa finge consolar o amadinho e inventa que está disposta a ajudar Oriana. Teresa sugere que Fernando adie o casamento. Fernando acredita que Teresa tem um bom coração. Teresa arqueia as sobrancelhas porque seu coração não é bom não. Teresa encontra Aida no hospital e revela que Rubens a fez de refém. Aida quase tem um troço. Teresa conta para Aida que Rubens e Genoveva foram presos. Teresa devolve as humilhações que sofreu de Aida e ressalta que ela é filha de um bandido. Ela fala para Aida que mesmo com sua origem humilde, venceu na vida. Teresa sugere que a inimiga se explique para os amigos da alta sociedade. Fernando fala com Oriana, mas ela não consegue dizer um ai. Magda conta para Fernando que Heitor quer vê-lo. O bonitão beija a cabeça da mãe e a deixa sozinha. Teresa entra no quarto de Oriana e debocha do estado dela. Teresa relembra do dia que foi incomodada pela bruxa após o acidente. Teresa fala para Oriana que elas não são iguais e revela para a velhota que é dona de metade das empresas dela. Oriana quase morre e Teresa a culpa pela situação de Fernando. Teresa informa a Oriana que é muito esperta e garante que já sabe o que vai fazer. Ela informa a Oriana que vai hospedá-la, planejando torturá-la bem gostoso. 2 semanas depois, Joana e Regina visitam Teresa. Teresa reprova a presença das familiares. Regina sugere que a filha reflita. Teresa comunica à mãe que vai tirá-la do cortiço. Lena conta para Teresa que a repórter chegou. Teresa revela para Joana que será capa de uma revista. Teresa orienta Lena. Teresa dispensa Joana e Regina. A lavadeira deseja ir embora. Joana fala para Regina que elas podem assistir à entrevista. Joana acredita que Teresa sente orgulho de sua origem. Letícia se prepara para entrevistar a Víbora. A repórter começa o trabalho. Regina e Joana cumprimentam Letícia. A repórter permite que as pobretonas escutem a entrevista. Letícia questiona Teresa sobre sua origem. Teresa inventa para a jornalista que não tem mais pais, revelando que é órfã. Regina morre de humilhação.
Rubens é perturbado por um detento e enfrenta os colegas. Os marginais decidem vingar a morte de Nico. Joana chama a atenção de Teresa, que exige que a madrinha cale a boca. Teresa informa a Letícia que quer falar apenas sobre Fernando. Regina confirma para a repórter que Teresa não tem pai e nem mãe. A coitada tenta disfarçar a montanha de tristeza que está sentindo. Teresa fala para Joana que elas vão ter uma conversa depois. Teresa exige que Joana a compreenda. Letícia interroga Joana e Teresa inventa para a repórter que Joana é apenas uma babá. Ela relata que Joana não passa de uma empregada intrometida. Lena sugere que Teresa e Letícia se dirijam ao jardim. Joana morre de frustração. Momentos depois, Teresa recebe o cheque com o valor das vendas das empresas. A víbora descobre que agora é dona de 300 milhões de dólares. Teresa dispensa o bigodudo e rodopia. Teresa joga tudo para o alto e ressalta que está bem milionária. Ela gargalha e beija o cheque como se fosse a última coisa que veria na vida. Joana e Regina conversam na porta da residência, percebendo que foram humilhadíssimas. Joana fala para Regina que vai morrer de tanta tristeza. Regina informa à comadre que Teresa nunca vai mudar. Joana se arrepende por ter apoiado Teresa. Regina garante que Teresa é má. Teresa ressalta que vai ter tudo o que sempre quis. Ela sente falta do amor de Arthur. Fernando volta e exalta a beleza de Teresa. Fernando tenta beijar Teresa, mas ela se esquiva e avisa que não vai ter casamento algum. Mariano atualiza Arthur sobre a saúde de Oriana. O professor comenta com Lúcia que Oriana pode até recuperar os movimentos. Arthur informa a Lúcia que adora Oriana. Fernando exige que Teresa se explique. Ela sugere que ele engane os jornalistas e joga na cara do idiota que não o ama. Fernando a chacoalha. Teresa relata para Fernando que estava enganada. Ele avisa que não é um brinquedo. Teresa relembra que Fernando abandonou Luísa e dá o troco nele. Teresa é debochada com Fernando. Ele começa a agarrá-la, mas ela o empurra. Lena aparece e Teresa exige que Fernando deixe a mansão. Ela trata o gostosudo como um cachorro. Arthur conta para Lúcia que vai viajar. Ele planeja encontrar Luísa. Lúcia fala para Arthur que vai sentir falta dele. Ele promete que vai voltar a tempo de prestigiar a exposição dela. Arthur e Lúcia trocam declarações. Fernando percebe que Teresa o traiu e percebe também que Oriana tinha razão. Teresa admite para Fernando que Oriana sempre esteve certa. Fernando nota que Teresa ama Arthur. Ela ameaça chamar a polícia e ele resolve partir. Teresa sobe os degraus da escada. A víbora quebra a quarta parede e ressalta que entre ser ou não ser, ela é. Teresa se dirige ao quarto e volta a abraçar o urso. Teresa sente falta de Arthur e ressalta que não pode viver sem ele. Teresa decide reconquistar o amado. Lúcia sugere que Arthur clareie as ideias. Ele avisa que vai voltar a ser feliz sim. Regina e Joana chegam na vila um caco. A lavadeira comenta com a comadre que segue chateada. Regina acredita que Teresa envergonharia Armando. Joana segue sem acreditar no ocorrido. Regina informa a comadre que está sozinha. Elas sofrem com o desprezo de Teresa. Joana admite que Regina sempre esteve certa. Elas choram e se abraçam. Arthur recebe a visita de Teresa. Ela percebe que ele pretende viajar. Arthur fala para Teresa que não quer vê-la. Teresa comunica ao professor que não vai se casar com Fernando e o beija. Regina conta para Aurora e Mariano que foi renegada pela filha. Os morenos lamentam. Todos ressaltam que Teresa passou dos limites. Aurora relata que Regina pode desmascarar a filha. Regina acredita que Teresa nunca a amou. Regina informa também que a víbora não gosta de ninguém. Teresa conta para Arthur que recuperou a fortuna. Ele a ofende e garante que não vai desfrutar a fortuna alheia. Ele a enxota. Lúcia volta e Arthur ressalta que Teresa desperdiçou todas as oportunidades. Ele a empurra. Lúcia sente orgulho de Arthur. Teresa volta a chorar. Joana desaba nos braços de Roberto e ele a consola. Joana fala para Roberto que via Teresa como uma filha. Roberto insinua que a esposa mimou Teresa demais.
Joana fala para Roberto que não merecia o desprezo e sente medo de Teresa. Aurora fala para Joana que pode ser a filha dela. Elas se agarram. Teresa volta para o quarto, bem depressiva. Teresa ressalta que Arthur é dela. No presídio, Genoveva discute com Gema. A agiota decide cortar o cabelo oxigenado da oxigenada. Genoveva sofre. Rubens surge destruído e pede a piedade do colega. Rubens oferece dinheiro para o detento. Um marginal relembra que era amigo de Nico. Um presidiário surge com uma faca. Rubens é esfaqueado e morre na hora. Oriana segue de olhos abertos. Fernando visita a mãe e admite que ela tinha razão. Fernando informa a Oriana que Teresa só queria dinheiro. Oriana descobre que Teresa ficou com a metade da grana dela. Fernando pede perdão para a mãe. Teresa vai à casa de Aida e conta que Rubens morreu. Aida fica arrasada e Teresa tripudia da desgraça dela. Aida ressalta que Teresa não respeita nem a morte. Teresa avisa a Aida que tem o que sempre quis. Teresa encontra Mariano e Aurora do nada. Eles se recusam a convidar Teresa para o casamento. Aurora ressalta que Teresa é podre. Mariano relata que Teresa perdeu 2 mães. Aurora rompe relações com Teresa e consola Aida. Arthur visita Joana e ressalta que a ambição destruiu Teresa. Joana informa a Arthur que vai passar a ignorar a afilhada. Roberto tenta animar a esposa. Arthur conta para os pobretões que eles podem adotar um filho em 3 anos. Fernando procura Teresa e ela sugere que ele comece uma briga judicial. Teresa relembra que Fernando colocou a empresa em seu nome porque ele quis. Ele se sente lesado. Teresa sugere que Fernando passe o seu tempo cuidando de Oriana. Ela informa ao gostosudo que não o ama. Fernando se humilha para Teresa e implora para ter uma outra oportunidade com ela. Arthur dirige. O professor não para de pensar em Teresa. Teresa relata que Fernando não tem dignidade e o chama de fraco, manipulável e imaturo. Fernando ressalta que o caçador acabou caçado. Esperança aparece na mansão. Teresa informa a Fernando que vai continuar com o dinheiro. Esperança escuta. Teresa fala para Fernando que cada um tem o que merece e ele decide ir embora, arrasado. Esperança confronta Teresa, que conta para a amiga que Fernando continua rico. Teresa fala para Esperança que ninguém mandou ele ser burro. Esperança se decepciona com a amiga. Teresa conta para Esperança que quer retomar o casamento. Esperança não acha que Teresa vai conseguir isso. Arthur surge estirado e muito ferido. Esperança dá um sermão em Teresa. A víbora insinua que Teresa também foi interesseira. Teresa relata que Esperança explorou Rubens. Esperança informa a Teresa que estava apaixonada. Teresa garante que Esperança não é melhor do que ninguém. A víbora comunica a Sonsa que Rubens morreu. Teresa informa que não quer ver nenhum pobre. A víbora descobre que um policial a procura. Teresa conversa com Robles e descobre que Arthur capotou com o carro na estrada. Horas depois, Teresa vai para o meio do mato e inicia a busca pelo coitado. Um curandeiro cuida de Arthur e pede para seu afilhado procurar as autoridades. O oficial fala para Teresa que ainda não encontrou nada. Logo após, um policial revela para a víbora que Arthur foi encontrado por um camponês. Teresa ordena que os oficiais consigam um helicóptero. O curandeiro continua com seu trabalho. Fernando fala para Oriana que precisa se recuperar. Ele a informa que quer morrer e promete que vai cuidar da mãe. Teresa encontra Arthur, que não reage. Teresa ressalta que Arthur não pode deixá-la. Aida conta para todos que amava Rubens. Mayra ressalta que Rubens também gostava da filha. Ramon deseja que alguém devolva o sorriso de Aida. Mayra pede para segurar Rodrigo. Esperança permite. Mayra ressalta que Rodrigo tem excelentes pais. Ela deseja que Aida passe a amar o irmão. O camponês conta para Teresa como socorreu Arthur. Ela o agradece. Os socorristas chegam, enquanto Teresa reza. Aurora conta para Aida que Arthur está morrendo. Elas sentem pena do coitado. Lúcia liga para Luísa e conta para ela que Arthur está muito mal. Teresa questiona Mariano e exige que ele salve a vida de Arthur. Mariano comenta que Arthur continua na mesma. Ele informa que continua fazendo o possível para salvar o professor.
Mariano admite para Teresa que Arthur pode morrer a qualquer momento. Arthur segue em coma. Teresa pede para que ele lute pela vida. Ela expõe o seu amor pelo amado. Teresa informa que vai enlouquecer devido à dor que está sentindo. Lúcia exige que Teresa vá embora. Elas batem boca. Lúcia ressalta que Teresa desperdiçou o amor de Arthur. Teresa cala a boquinha e sai. Lúcia acaricia o pobre coitado. As horas passam. Roberto e Regina organizam uma festa surpresa para Joana. Patrícia deseja que Regina se anime. Esperança surge com o bolo. Todos se escondem. Joana fica feliz com a surpresa. Lúcia e Luísa se reencontram. Roberto presenteia Joana e agrada a esposa. Joana agradece o apoio dele. Teresa aparece. Regina ressalta que Teresa não tem mais mãe e exige que ela não volte ali. Lúcia conta para Luísa que Arthur ficou várias horas desaparecido. Lúcia revela também que Teresa abandonou Fernando. Teresa sugere que Regina a entenda. Regina informa a filha que ninguém renega a própria mãe e fala que sabe o seu valor. Regina chama a filha de egoísta e informa que não vai tentar abrir os olhos dela. Regina ressalta que Teresa desdenhou o carinho de todos. Regina mostra as mãos para Teresa e ressalta que batalhou para colocar comida na mesa com aquelas mãos. Teresa morre de vergonha. Regina renega a filha e entra em seu quarto. Regina quase tem um troço e esmurra a cama. Ela pede perdão para a Virgem, mas ressalta que Teresa tem que reagir. Ela acredita que Teresa ainda pode mudar e pede para a Virgenzinha iluminar sua filha. Regina acredita que errou como mãe e ressalta que apenas Teresa pode corrigir o próprio erro. A lavadeira não consegue parar de chorar e se deita. Roberto sugere que Teresa vá embora. Teresa tenta calar os pobres. Esperança ressalta que Teresa não pertence àquela vila. Johnny informa a Teresa que os pobres são ricos de amor. Patrícia avisa a Teresa que não a admira. Teresa aborda Joana e tenta presentear a madrinha. Joana informa a Teresa que as patroas não parabenizam as criadas. Teresa pede para a madrinha não julgá-la. Joana informa a Teresa que estava cega. Teresa não consegue se explicar. Joana debocha da afilhada e insinua que ela quer contratar os serviços dos pobres. Teresa inventa que foi obrigada a mentir à repórter. Joana se envergonha da afilhada e fala para Teresa que a amava mais do que tudo no mundo. Joana admite que estava errada. Teresa informa a madrinha que a venera. Joana não acredita e expulsa Teresa da casa de Regina. Ela não aceita o presente dela. Todos dão as costas para Teresa. Teresa segue na fossa e se sente muito mal. Joana bate a porta na cara de Teresa. A costureira berra e chora. Teresa sofre. Joana comenta com todos que perdeu sua menina. Sozinha, Teresa se ajoelha no meio do cortiço. Luísa desabafa com as amigas. Ela vê Fernando de longe. Lúcia conta para Luísa que Oriana está internada no hospital. Teresa vai ao cemitério e relembra que só Armando a entendia. Teresa fala para o pai que ninguém quer escutá-la. Ela relata que só queria sair da pobreza e percebe que o dinheiro não vai realizar seus sonhos. Ela sofre com o desamor dos demais. Teresa abraça o túmulo de Armando. Luísa lamenta a situação de Oriana. Fernando entra no quarto e fica surpreso ao rever Luísa. A enfermeira tira Oriana de lá. Fernando sugere que Luísa visite a velhota com frequência. Ele se desculpa com a ex. Luísa avisa a Fernando que não liga para a vida dele. Ela revela que está grávida. Fernando gosta da notícia. Teresa volta a visitar Arthur. Ela informa que vai continuar do lado dele. Teresa beija Arthur e admite que agiu mal. Teresa exige que Arthur fique bem. Fernando pede uma nova chance para Luísa. Ele avisa que o amor pode vencer o ressentimento. Luísa não perdoa Fernando e avisa que a traição e a falsidade dele destruíram tudo. Luísa ressalta que Fernando terá direitos como pai da criança, mas reitera que não quer nada que venha dele. Teresa e Lúcia se encontram no corredor. Mariano conta para as apaixonadas que Arthur reagiu. Teresa fica aliviada. Luísa emociona Oriana e pede para a velhota se recuperar pelo neto. Porfírio conversa com Regina e informa a todos que fez as pazes com a filha. Patrícia se alegra. Johnny deseja conhecer a sogra.
Regina ressalta que Patrícia é a filha que qualquer um gostaria de ter. Porfírio comenta com os demais que adora feijoada. O resmungão admite que Johnny é uma boa pessoa. Porfírio aceita o Nanico como neto. Eles se abraçam e divertem as demais. Lúcia vela o sono de Arthur. Arthur delira com Teresa. Lúcia se decepciona. Mariano fala para Teresa que Arthur vai precisar de alguns dias para se recuperar totalmente. Ele percebe que Teresa realmente ama Arthur. A Aurora fala para Teresa que o dinheiro não traz felicidade, como se alguém tivesse perguntado alguma coisa para a fofoqueira. Os morenos sugerem que Teresa se redima. Mariano e Aurora insinuam que Teresa deve deixar a cidade. Teresa pensa e pensa. Alguns dias depois, Mariano e Aurora contam para Regina que Arthur e Luísa estão bem. A lavadeira pergunta por Teresa. Os morenos comentam com Regina que Teresa não quer mudar. A Aurora informa também que o grande dia está chegando. Mariano relembra que Regina cuidou dele. Ele pede para a lavadeira levá-lo ao altar. Aida visita Teresa, que estranha a postura dela. Aida comunica a Teresa que vai mudar. A Nanica deixa sua vingança de lado. Teresa sugere que Aida não se faça de santinha. Aida informa a Teresa que não vai se importar com as atitudes dela. Aida ressalta que a máscara de Teresa caiu e conta que vai ser feliz, diferente de Teresa, que ninguém quer saber dela. Teresa descobre que Luísa vai ter um filho. Aida percebe que há uma grande solidão que habita na mansão. Ela se vangloria de que Teresa não tem amor. Teresa acaba chorando. Aida ressalta que Teresa só tem dinheiro, pois já perdeu tudo.